Olá, querido ouvinte, tudo bem com você? Que a graça e a paz do nosso bom Deus esteja com você e toda a sua família. Amém? Hoje estamos iniciando o estudo bíblico e aqui nós vamos aprender mais sobre o nosso Deus e o que a Bíblia tem para nos oferecer. Antes de nós aqui iniciarmos nosso estudo, eu quero convidar você a fechar os seus olhos para assim nós fazermos uma breve oração, pois nada pode ser iniciado se nós não orarmos a Deus para assim o nosso Deus nos iluminar e assim compreendermos melhor a sua palavra. Vamos orar? Querido Pai e eterno Deus, muito obrigado por essa oportunidade, Senhor, de estar aqui para estudar a sua palavra. Pedimos ao Senhor o auxílio do Teu Santo Espírito para assim sermos iluminados e compreendermos melhor, com muita clareza, a sua palavra. Esteja conosco, Pai. Perdoa nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Querido ouvinte, pegue a sua Bíblia, pegue sua caneta ou um lápis, uma folha, para que você possa anotar todos os assuntos que será falado nesse momento. Querido ouvinte, nós sabemos que a Bíblia é um livro diferente. Na verdade, trata-se de uma pequena biblioteca, composta de 66 livros escritos por cerca de 40 autores, das mais variadas culturas, origens e ocupações. Durante um período de 1.600 anos, milhares de pessoas já deram a vida, literalmente, em defesa das verdades neles contidas. Por abraçarem essas verdades, blasfemos já se tornaram reverentes, ébrios se tornaram sóbrios, criminosos se tornaram confiáveis, ladrões se tornaram honestos, adúlteros se tornaram puros. Agora, o que torna a Bíblia um livro tão especial? Já pararam para pensar? De onde vem seu poder? Que valor tem ela para o homem atual? Bom, queridos, essas perguntas serão respondidas nesse estudo. E eu convido a todos vocês. Estão preparados? Pegue sua Bíblia, mais uma vez, pegue sua caneta, pegue sua folha e vamos aqui anotar, vamos aqui começar por essa pergunta. A pergunta para nós hoje é o seguinte: como Jesus considerava a Bíblia? A Bíblia responde essa pergunta. Vamos lá em João capítulo 17, versículo 17. Está escrito: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Querido ouvinte, santificai-vos, ela significa tornar santo ou purificar, pois a tua palavra é a verdade. Ela significa que a palavra de Deus, ela revela a verdade sobre as qualidades, propósito e mandamentos de Deus. Jesus considera a Bíblia como a verdade. O Espírito de Deus traz à mente os preceitos e a doutrina da verdade, aplicando-os com muito poder. A comunhão com Deus e a meditação nas Escrituras também santificam. No capítulo 17, queridos, do Evangelho de João, Jesus ora ao Pai antes de enfrentar sua crucificação. Nesta oração, Jesus intercede por seus discípulos e por todos aqueles que viriam a crer nele. Jesus também orou para que os seus discípulos fossem um, e um somente, o modelo da unidade de Deus Pai e Deus Filho. Vocês compreenderam aqui? Então, nós precisamos santificarmos todo dia através da palavra, pois assim nos tornaremos mais santos. Amém? Muito bem. Vamos aqui então à segunda pergunta, que ela diz o seguinte: qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia e o que necessitam para entendê-la? Querido, de acordo com o que está escrito em Atos 8, verso 26 a 31, anotem aí, Atos 8, verso 26 a 31, está escrito: um anjo do Senhor disse a Filipe:
apronte-se e vá para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. Pouca gente passava por aquele caminho. Filipe se aprontou e foi. No caminho ele viu um eunuco da Etiópia que estava voltando para o seu país. Esse homem era alto funcionário, tesoureiro e administrador das finanças da rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Na volta, sentado na sua carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Então, o Espírito Santo disse a Filipe: chegue perto dessa carruagem e acompanha. Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. Aí perguntou: o senhor entende o que está lendo? Como posso entender se ninguém me explica? Respondeu o funcionário. Então convidou Filipe para subir e sentar-se com ele na carruagem. Querido ouvinte, vamos entender uma coisa. O que isso pode significar para nós? Bom, vamos lá. Devemos estar atento para ouvir a direção de Deus, certo? Devemos estar prontos para anunciar a boa nova para aqueles que nos aproximamos. Outro, devemos nos deixar guiar totalmente por Deus. E devemos ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo, ensinando-os, persuadindo-os e guiando-os fervorosamente no caminho da redenção. Por isso, meus amados, nós que muitas das vezes pegamos a Bíblia e lemos e não entendemos, temos que ter uma pessoa para nos ajudar. E é por isso que eu volto logo no início, que devemos orar para que o Espírito Santo nos dê sabedoria e assim podemos entender a sua palavra. Mas precisamos de alguém mais experiente para nos ajudar. Amém? Eu não aprendi sozinho, eu tinha que ter alguém para me ajudar. Ok? Vamos lá, pergunta de número 3. Qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Vocês sabem? Vamos lá, em Isaías 28, versículo 10. Nele está escrito: porque o mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Deu para compreender? Vamos lá. Os israelitas, a quem o Isaías estava pregando, eles zombaram da mensagem de Isaías, repetindo de forma como blá blá blá, tal, tirando um sarro, para todos os lados. Pois a zombaria dos israelitas demonstrava, queridos, o desprezo que eles tinham pela mensagem amorosa de Deus. O desespero pelas profecias de Isaías teve consequências amargas para os israelitas, de acordo com a Bíblia. No livro de Isaías, Deus anuncia que haverá uma pedra angular em Sião, sobre a qual tudo será destruído. Todos os que confiarem nesta fundação ou rocha jamais serão abalados. Essa pedra angular fala-se sobre a volta de Jesus. Por isso, meus amados, para nós podermos entender a Bíblia, não basta você apenas abrir a Bíblia, apontar o dedo e ler apenas esse versículo. Está errado. Para você compreender a Bíblia, você tem que ler um pouco ali, um pouco aqui, em várias páginas, para que fale do mesmo assunto, ok? Então, espero que vocês estejam entendendo isso. Vamos então para a pergunta de número 4. Que benefício recebe o estudante das Escrituras? Que benefício recebemos ao estudar a Bíblia? Vamos lá, em João capítulo 5, versículo 39. Jesus diz que as Escrituras Sagradas testemunham o seu favor, mas que as pessoas não querem vir a Ele para ter vida. O que Jesus quis dizer com isso? Bom, as Escrituras Sagradas são um caminho que aponta para Jesus, pois é preciso estudar a Bíblia de forma contextualizada
para entender a palavra de Deus. Não basta estudar a Bíblia, é preciso encontrar em Cristo o centro da vida e fazer dele o Salvador pessoal. Isso mesmo. Jesus veio com a autoridade do seu Pai, mas as pessoas não o recebem. As pessoas aceitam ser elogiadas pelos outros, mas não tentam conseguir elogios que somente o único Deus pode dar. Quem crê em Moisés, também crê em Jesus, pois ele escreveu a seu respeito. Vocês estão entendendo? Então nós precisamos estar alinhados com a Bíblia para que nós possamos estar conectados todo dia com ele. Mas muitas pessoas não querem saber. E é por isso que vão sofrer as consequências quando Jesus voltar. E aí será tarde demais. Ok? Muito bem, queridos. Vamos então aqui à nossa pergunta de número 5. Que outro benefício prático advém de examinar a Bíblia? Em João 16, versículo 13, tem a resposta. Jesus diz que o Espírito Santo conduzirá as pessoas à verdade plena e que ele não fará de si mesmo, mas anunciará as coisas futuras. E o que isso significa? Significa que o Espírito Santo é enviado por Jesus para estar com seus discípulos. O Espírito Santo é testemunho do Pai e do Filho. O Espírito Santo anuncia as coisas que estão por vir. E por fim, o Espírito Santo glorifica a Jesus, porque recebe do que é seu e o anuncia aos discípulos. Então, meus amados, nós devemos entender e compreender que Jesus ensina que o Espírito Santo pode dar força nos momentos de necessidades. Jesus afirma que nada pode tirar a alegria daqueles que permanecem na palavra de Deus. Jesus promete enviar o Espírito Santo para estar com seus discípulos, conosco. Amém? Então, meus amados, entendemos que nós precisamos e necessitamos cada vez mais do auxílio do Espírito Santo. E aqui vamos dar continuidade à pergunta de número 6. Quem dirigiu os profetas ao escreverem a Bíblia? Em 2 Pedro capítulo 1, verso 21, afirma que as profecias são inspiradas pelo Espírito de Deus e não pela vontade humana. Viu aí? Pois bem, as profecias do Velho Testamento e os ensinamentos dos apóstolos sobre a vinda do Senhor não foram inventadas, mas baseados em testemunhos e inspirações do Espírito Santo. Pois os profetas falaram movidos pelo Espírito Santo e não por sua própria vontade, queridos. Pois as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. O apóstolo Pedro reconheceu que às vezes é necessário ser lembrado de coisas que já sabemos. Ele escreveu sua segunda epístola com este propósito em mente, pois Pedro também afirmou que seu ensinamento a respeito do poder e da vinda do Senhor não derivou de fábulas que ele havia inventado, mas que era testemunha ocular da majestade de Cristo. Então, meus amados, nós não podemos falar de nós mesmos. Eles não escreveram a Bíblia por eles mesmos. Tinha que ter o auxílio do Espírito Santo. Deu para compreender? Muito bem. A pergunta de número 7, ela fala quanto do texto bíblico é inspirada por Deus. Você já parou para pensar sobre isso? Quantos dos textos bíblicos são inspirados por Deus? Vamos lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. A Bíblia afirma
que ela é inspirada por Deus e que é útil para ensinar, corrigir e repreender e instruir na justiça. O que isso significa? Significa que a Bíblia é a palavra de Deus e não apenas um texto antigo. A Bíblia é uma mensagem divina dada aos seres humanos. A Bíblia é uma ferramenta importante para orientar as crenças e ações dos cristãos. A Bíblia é útil para a vida espiritual das pessoas. E também a Bíblia é uma fonte de sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Então, toda a Bíblia ela é inspirada por Deus. Não tem um pouco aqui, um pouco ali. Toda a Bíblia é inspirada por Deus, meus queridos. Então, não há dúvida nisso, ok? Muito bem. A pergunta de número 8. Que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? Que parte da Bíblia não foi escrita, então, por autores humanos? Em Êxodo capítulo 31, versículo 18, diz o seguinte: Deus escreve os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra com o seu dedo. E isso significa que a lei de Deus deve ser obedecida como um gesto de gratidão a Cristo. Querido ouvinte, entenda uma coisa. O livro de Êxodo conta como o Senhor chamou homens habilidosos para construir o tabernáculo e seus móveis. O Senhor também lembrou os israelitas de não trabalhar no sábado, mesmo no seu tabernáculo, pois o livro de Êxodo ensina a confiar em Deus, a adorar apenas a Ele e a obedecer aos seus ensinamentos. E a palavra êxito significa saída ou imigração em massa, né? Então, o livro de Êxodo relata como o povo israelita saiu do cativeiro no Egito e se preparou para herdar a terra prometida, pois a Bíblia diz que Moisés retransmitiu os mandamentos aos hebreus depois de ter com Deus no monte Horebe. Então, meus amados irmãos, aqui nós entendemos então que a parte da Bíblia, uma parte da Bíblia foi escrita pelo dedo de Deus. Então não tem dúvida. Não foi toda a Bíblia que foi escrita por homens, inspirada pelo Espírito Santo, mas sim uma parte da Bíblia foi escrita pelo dedo de Deus. Amém? Muito bem. E agora vamos aqui à pergunta de número 9. Está alguém autorizado a alterar a Bíblia? Já ouviram falar isso? Tem alguém autorizado a modificar o que está escrito na Bíblia? Isso é muito importante. Em Malaquias capítulo 3, versículo 6, está escrito: Deus diz, pois eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Esse versículo significa que Deus é constante e fiel, e o que os seus filhos não serão destruídos, né? Agora, em Apocalipse, capítulo 22, dos versículos 18 a 19, ela diz, e aqui temos a resposta: declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Verso 19: se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Deu para entender? Então ninguém está autorizado a mudar até mesmo um i ou uma vírgula da palavra de Deus, pois esse que fizer isso será totalmente castigado e destruído. Amém? E aqui vamos para a pergunta de número 10. Como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos? Em João 13, versículo 17, diz o seguinte: se compreendermos estas coisas, sereis felizes, sobre condição de praticardes. Queridos,
esse versículo significa que, se formos capazes de compreender o projeto de Jesus, seremos felizes se praticarmos. O que significa praticar o projeto de Jesus? Já pararam para pensar sobre essa pergunta? Bom, significa abraçar a comunidade, da partilhar e da igualdade, acolher o sofrimento dos enfermos, a solidão dos anciãos, as fragilidades dos excluídos e socorrer mais as necessidades das pessoas. Está sobre a autoridade de Jesus, que é amor e serviço ao outro. Fazer o trabalho de Deus pelo poder do Espírito Santo. Mudar o paradigma e aprender sobre amor incondicional. Identificar o amor verdadeiro no corpo de Cristo e no mundo. Identificar a verdadeira humildade. O que Jesus fez durante a última ceia? No Novo Testamento conta que durante a última ceia, Jesus lavou os pés dos apóstolos. Esse gesto simboliza a humildade e o amor de Jesus. E aqui, meus amados irmãos, vamos recapitular o que nós estudamos hoje. Nós estudamos que, para Jesus, a palavra de Deus é a fonte do quê? Da verdade. Muito estuda e não que entende. A forma correta de estudar a Bíblia é um pouco aqui e um pouco ali, sobre o mesmo assunto. E toda a Bíblia é inspirada por quem? Por Deus. Não podemos tirar nem acrescentar nada nas Escrituras Sagradas. Muito bem, querido ouvinte. Esse foi o nosso primeiro estudo sobre a Bíblia. E agora convido todos a louvar comigo essa linda canção que diz: A Tua Palavra, na Canção de Adoradores 3. E logo após iremos fazer uma breve oração. Amém? Que Deus nos abençoe. Preciso ouvir o teu querer, tua palavra, tua voz. Quero andar em teus caminhos, tua verdade é minha luz. Eu decidi, quero viver
Muito bem, querido ouvinte, nesse momento convido a todos aqueles que puder fechar os seus olhos e vamos falar com Deus. Pai querido, muito obrigado por esse ensinamento que o Senhor nos concedeu. Hoje, meu Pai, iniciamos o primeiro estudo da Palavra de Deus. Que o Senhor continue atuando em nossas vidas, perdoando nossos pecados, nos dando força para continuarmos mais e mais ao Teu lado. Essa oração que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém.